Tem uma convidada super especial hoje, que é a Thalita, do blog Só Melhora. Ela que há poucos dias eu vi uma live dela falando sobre planners e aí já despertou meu interesse em a gente fazer essa conversa hoje aqui juntas, porque ela tem aí toda uma expertise, né? Uma história aí com os planners que ela trabalha, ela utiliza no dia a dia dela há bastante tempo, então ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, sobre como utilizar, sobre dicas aí, né, de fazer esse planejamento, de utilizar os planners. E a gente vai casar aqui esses dois assuntos, então vamos falar também dos cardápios, de planejamento de cardápios, né, de como utilizar os planners aí para agilizar a nossa vida, né, facilitar o nosso dia a dia. Eu sempre tive o hábito aí de dar uma planejada nessa coisa da alimentação da semana, né? De pensar principalmente nas refeições de almoço e jantar, nas refeições maiores aqui, desde que eu tenho filhos, né? E a vida muda bastante, assim. Depois que a gente tem eles, e aí a gente, quando começam a comer. Então, assim, gente, com relação a planners mesmo, né, planejamento de todas as atividades, né, das nossas rotineiras, assim, eu confesso que eu ainda estou assim dando os primeiros passinhos, né? Mas nessa parte de cardápio é o que efetivamente eu tenho uma organização assim maior, né? E até quando eu vi essa live da Thalita, acho que foi umas 2 semanas, talvez por aí, ela explicou bastante sobre como ela monta o planner dela, né? O mensal, o semanal, ela estava mostrando o semanal. E isso me chamou atenção, assim, porque realmente faz uma diferença enorme, né? Quando a gente consegue listar, saber o que a gente tem para fazer. E, oiê, deu! Tudo bem, Thalita? Tudo bem, atualizações de última hora do Instagram, né? Então, eu estava aqui já adiantando um pouquinho, assim, contando que eu não sou uma pessoa ainda nota 10 aí nos planners, tá? Tô caminhando, tô começando. Mas que eu assisti a tua live, né? Acho que foi umas 2 semanas por aí, aquela que você mostrou como que você faz o teu planejamento, né? E Isso. me chamou muita atenção, assim, o fato dessa organização, assim, quanto isso impacta, né, positivamente depois na nossa rotina, porque é a experiência que eu também tenho com os meus planejamentos de cardápio hoje, né? Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, mas eu quero pedir para você se apresentar aí para o pessoal, né? Porque alguns aqui já te conhecem, mas não são todos. E aí a gente começa o nosso papo, então. Então tá bom. Boa noite, gente. Eu sou a Thalita. Aqui no Instagram eu tô como Só Melhora, porque eu tenho um blog com esse nome. E o blog começou falando de poesia, de maternidade, e hoje o filhote foi crescendo, o blog foi crescendo. Hoje eu falo muito sobre organização, sobre planner, sobre planejamento, que é um assunto que eu adoro, que eu estudo bastante. E porque eu uso essa ferramenta, o Planner, essa ferramenta de organização, e realmente me ajuda muito, muito, muito no dia a dia, assim, na vida. O meu grande objetivo de vida é que a vida seja mais leve. Eu acho que a gente não precisa colocar mais peso na vida, que a gente possa É, realmente levar de uma forma leve e prática. E a organização, ela vem para isso, né? Eu até comentei na última live, assim, eu não penso, não falo de organização para ser a chata da organização, né? Como se a organização fosse um e fim em para si ser mais mesmo. uma coisa, né? Às vezes, E isso vai mais ter uma essa coisa, às cobrança, vezes tem sentido como que uma fazer cobrança. assim, tem que não, Uhum, não é para isso que serve a organização. A organização serve justamente para a gente poder ficar mais tranquila, né? Ter as coisas ali uhum, planejadas, tirar da cabeça, colocar no papel, e aí a gente conseguir então um pouco mais de leveza na vida, que é isso que eu uhum. busco. Joia, E legal. aí, com relação ao cardápio, o planner, para mim, é onde eu centralizo toda a minha organização de vida, né? Eu acho importante, acho Uhum. bacana a gente ter uma ferramenta, porque tu consegue unir tudo num lugar só. Ó. Então, Ah, é no planner que eu faço também a organização do cardápio.
muito depois do desafio da Mamãe Vitaminada, foi o desafio da Fábio, que eu participei, foi muito bacana, foi um Aham. aprendizado grande. E desde o desafio, então, do Mamãe Vitaminada, eu uso o Planner também para fazer a organização do planejamento semanal do Cardápio. cardápio. Ah, que legal. Então, isso eu até nem sabia. É, e essa era uma dúvida, Thalita, que eu tinha com relação ao teu planejamento. Tu usa o mesmo planner, então, hoje para fazer tudo que tu organiza da tua semana, da tua rotina, das atividades, né, que tem horário e aquelas que são pontuais daquela semana, e o cardápio no mesmo planner, um planner de papel, que hoje o que você utiliza, né? Não é planner de aplicativo. Isso. Ó, eu uso, tá aqui do meu lado, porque ele fica sempre aberto na minha mesa. Esse é meu planner de papel, né? O planner Uhum. físico mesmo. A gente tem uma parceria com uma gráfica muito bacana que se chama O Só Melhora, que é o meu blog. Tem uma parceria com a Nuvem de Papel, que é uma gráfica, Ah, tá. que foi quem Uhum. desenvolveu esse planner, que é o que eu uso e a gente vende no blog também, para quem tiver interesse também. Tem um post lá com todos os modelos, enfim, para quem tiver interesse. É ele que eu uso, ó. E Uhum. é nele que eu faço o meu planejamento do cardápio semanal, dá pra ver? De Aham. ladozinho, mas tá ali, tá no meu dia a dia. Porque assim, é um dos pilares da organização para mim, Fábio, é justamente a gente reunir tudo num lugar só. Porque assim, Bom. quando a gente organiza o nosso tempo, o nosso dia a dia. Uhum. Se eu deixo em um lugar as tarefas do trabalho, em outro lugar as tarefas de casa, em outro lugar as tarefas do filho, em outro lugar as tarefas que eu preciso de deslocamento, as informações se perdem, né? Elas acabam que Tá. podem divergir. Então, por isso a Uhum. importância de ter uma ferramenta de organização. Eu uso papel, mas pode ser um aplicativo, pode ser um calendário, enfim, cada um aí precisa identificar qual que é sua O que ferramenta de funciona. organização que funciona, né? Isso, Mas é. é importante que seja num lugar só, pra gente reunir realmente todas as informações e ser visual, sabe? Bater o olho e conseguir Uhum. ver tudo que a gente precisa pro dia a dia. Então, isso é interessante, assim, ó. Eu estava falando no início, né, que então eu ainda tô caminhando nessa coisa do meu planner mesmo mensal e semanal. Eu também uso planner de papel físico, né? Mas o plano de cardápio, a programação de cardápio, ela já acontece há mais tempo na minha vida, assim, né? Desde que eu tenho a Isabela faz 14 anos esse ano, né? E depois veio o Felipe, então, assim, desde que eles começaram aí a comer, tem esse planejamento um pouco mais, né, atencioso, assim, com relação principalmente às refeições principais, assim, almoço e jantar. Mas o ano passado, né, 2020, foi um ano que jogou a gente, sacudiu aí e fez a gente ter que se reinventar em muitas coisas, né? Então, uma das coisas que eu efetivamente senti, assim, que, nossa, eu preciso melhorar isso aqui que eu tô fazendo, foi com relação a esse planejamento de cardápio. Por quê? Porque até então eu planejava, mas contava com escola, contava com restaurante, né? Dividia essa questão de refeições aí com algumas feitas fora e algumas em casa, né? E de repente, de uma hora para outra, a gente está todo mundo dentro de casa, inclusive marido, que há, né, 16 anos de casados, por aí a gente nunca teve essa situação de ele estar almoçando todos os dias em casa e eu cozinhando, né? Então, foi assim, a gente precisou realmente planejar isso melhor, porque de uma hora para outra aumentou o volume de comida, né? Todo mundo comendo, dependendo daquilo ali. E aí não é só o planejamento do cardápio, é o planejamento de compras, de horas de preparo, né? De tudo isso assim que está envolvido, né? E até quando eu coloquei aqui a caixinha de perguntas também, algumas perguntas que vieram, foi muito em relação, algumas, eu vou comentar mais para frente, mas teve perguntas nesse sentido, assim, de que uma das dificuldades que as pessoas têm não é nem tanto com o planejamento, mas com a execução de um cardápio, né? Então, assim, são todas essas coisas que na verdade, hoje eu vejo, assim, e eu acabei desenvolvendo bastante nisso no ano passado, que elas também fazem parte do planejamento. Porque hoje, quando eu planejo meu cardápio de almoço e de jantar,
eu já penso no tempo que eu vou levar para produzi-lo, né? Que era coisa que antes eu não pensava nisso, porque eu não produzia todo dia 2 refeições, né? Refeições mesmo por dia, né? Então, e o ano passado chegou um momento que eu também estava nessa situação, que eu estava passando 3, 4 horas dentro da cozinha, porque, né, faz, e daí lava, e daí, Uhum. enfim, aquela coisa toda, quando tu vê, tu tá morando dentro da cozinha, né, literalmente. Então, aí eu vi a importância do planejar, porque eu tive aquele momento de ter que parar e pensar assim, cara, eu tenho que pegar aquelas informações que estão lá escondidas na minha memória, né? Que eu trabalhei na época de estágio ainda, né? Há mais de 20 anos, quando eu estava no último semestre lá de faculdade, eu trabalhei justamente com um projeto desse, de otimizar o tempo de produção de refeições no restaurante, né? Um dos meus trabalhos de conclusão, que a gente tinha em várias áreas da nutrição, foi esse. E otimizar esse tempo de produção e tal. E aí eu acabei trazendo um pouco disso para dentro de casa, né? E parei para pensar nisso como uma técnica mesmo de elaboração de cardápios e de uma forma otimizada, né? E aí eu acabei juntando um pouco daquilo que é algo que eu sei que tu já usa, né? Que a gente conversou bastante durante o Mamãe Vitaminada, o desafio, e a gente já fala outras vezes que eu falo do cardápio base, né? Mas eu acabei juntando nessa ideia de ter uma base que a gente só vai movimentando ali né, as preparações, algumas coisas, a ideia de conciliar, assim, né? Que eu chamo dos ingredientes que são os ingredientes conectados, né? Que hoje Uhum. quando eu monto o cardápio, eu sempre penso, bom, eu vou trabalhar com na verdade, com 3 proteínas durante a semana, né? Com 2 complementos que eles vão se repetir, e as verduras legumes que eu vou encaixar em várias preparações, né? As mesmas, assim. Então, se é uma semana que tem abóbora, por exemplo, eu vou fazer pelo menos 3 preparações que vão ter abóbora. Eu vou comprar uma quantidade grande de abóbora, vou fazer de uma vez só aquilo e depois vou distribuindo nas minhas outras refeições, né? Como Mas é, como é bacana essa questão do planejamento e da organização, né? Porque assim, a gente tira um momento, tu organiza, tu te planeja, e isso facilita o resto da semana, né? E assim, uhum, enquanto tu estavas falando ali, eu tava pensando, tá, mais um ponto do porquê eu gosto de encaixar o planejamento semanal, tá contando que o planeta tá aqui do meu lado. uhum, De encaixar o planejamento do cardápio semanal no planner, é por essas questões de planejamento que tu tá falando da organização, sabe? Porque tá ali anotado, aí eu já vejo, ó, isso aqui eu não tenho, tenho que anotar para comprar. Aí eu já pego, puxo aqui uma listinha do lado que tem no planner, sabe? Já faço uhum, uma listinha de compras, ou como era o meu planejamento de hoje, ó, deixa eu até mostrar para vocês que eu não tô mentindo, de ontem, aliás, pedi marmita, que é uma outra opção uhum, que a gente tem, né? Quando a gente não consegue isso, cozinhar, ter alguns bons uhum, fornecedores. Então já tá tudo anotado ali, sabe? Enquanto a gente está fazendo esse planejamento, já vão vindo as atividades seguintes, né? Que a gente vai precisar fazer depois disso. E aí bacana de já estar anotado ali, né? Eu também isso, desenvolvi exato. isso, Fábio, muito ano passado, porque assim, Vinícius está com 7 anos agora, né? Para quem não sabe, Vinícius é meu filho. E Uhum, nossa organização aqui em casa fora a pandemia, era completamente diferente. A gente almoçava de segunda a sexta em restaurante. E o Vinícius almoçava no uhum, colégio, né? Então era uma preparação que eu não me preocupava mesmo, assim. Então mudou sim, completamente a nossa rotina, como tu tinhas comentado do exemplo, a gente também teve que se uhum, reinventar aqui nesse sentido. Diferente de ti, eu não amo ficar na cozinha nem 3 horas, nem 2 horas, nem 1 hora. Então, esse planejamento, essa organização me ajuda nisso, né? Em como tu estavas falando, otimizar o tempo de preparo e poder fazer um almoço em 30, 40 minutos, né? isso, porque aí a gente, né, a gente planejando antes, sabendo o que vai acontecer, né, aquele exemplo que eu sempre falo do cardápio base de lanche, porque é fácil, né, a gente visualizar no lanche, é mais difícil às vezes a gente visualizar num cardápio de almoço e jantar, porque são mais preparações e tal, mas no lanche é muito fácil, assim, que eu trabalho com aquele escopo de cardápio, quer dizer, segunda-feira é o dia do sanduíche, né, fruta todo dia vai ter, mas segunda é o dia do sanduíche. Se eu sei que segunda é o dia do sanduíche, é muito mais fácil eu lembrar, né, antes, ali no final de semana, na sexta, enfim, naqueles dias que antecedem,
de separar, ou de comprar, ou de congelar um pão, quando eu compro um pão que é legal, assim, para aquele sanduíche, então já congelar uma porçãozinha para saber que aquele ali vai ser para o lanche de segunda, né? Pensar nas proteínas de recheio, ou o que vai usar de recheio, é muito mais fácil do que eu chegar na segunda-feira e pensar, e hoje, o que eu vou mandar de lanche, né? E aí chegar na terça, eu sei que é o dia do bolo, hoje ainda foi o dia do bolo, eu tinha feito bolo no sábado, né? Até postei aqui nos meus stories, eu fiz um bolo gigante no sábado. E Eu amo. aí, metade do bolo eu deixei ali pra gente ir consumindo no final de semana e tal. Mas o restante eu já guardei né, cortei pedacinhos, coloquei nos potezinhos que vão direto no lanche e congelei. Hoje eu tirei e do congelador foi direto para a lancheira, né? E ainda quando eu fui buscar, eu perguntei, e aí, o bolo estava bem descongeladinho ou estava congelado ainda? Ele falou, não, estava bem, estava descongelado e estava bem gostoso, bem fresquinho, assim, lá. Então tá ótimo, é essa a ideia, né? Esse é E um é grande isso. aprendizado, Fábio, que eu tive contigo, assim, já te falei, mas é bacana de compartilhar com quem está assistindo a live, assim. Ter esse cardápio base é tipo um clique, sabe? Uma virada de chave que a gente dá na vida, assim. Porque eu sempre pensava que chato fazer cardápio, sabe? Ah, o que eu vou querer comer no Uhum. almoço de quinta-feira da semana que vem? Sei lá, né? Mas Sim. assim, essa ideia. O que eu separo normalmente no meu planejamento é proteína, que para mim é uma coisa grande, né? Um grande preparo que eu tenho que Uhum. fazer. Então eu separo proteína do almoço, proteína da janta, e eu vejo o que eu tenho de acompanhamentos na despensa, na geladeira. Então eu anoto assim, por exemplo, segunda-feira é peixe e legumes. Né? E aí eu vejo os legumes que Uhum. eu tô afim ali naquele dia, que vai ser um preparo mais rápido. Peixe com legumes, ou enfim, alguma coisa assada com legumes é o meu prato básico, assim, porque eu coloco tudo numa forma, boto no forno, faço a lancheira enquanto está Uhum. assando, sabe? Uma coisa que otimiza o tempo, assim, né? Isso. E quando eu Uhum. entendi isso, que a gente podia só separar itens, né? E depois pensar na preparação que ia fazer com aquele item, mas só pra gente ter essa organização, né? Ter os materiais Uhum. disponíveis na geladeira, né? De dispensa, enfim, ajudou super, assim. E desde então é que funciona o meu planejamento do cardápio semanal. Ah, Almoço, que legal. janta e lanche do filhote vai nesse esquema. Foi um Nessa grande linha. aprendizado. Eu já ouvi muito isso, assim, quando eu falo de fazer o cardápio base, as pessoas falam, ah, mas eu não sei o que eu vou ter vontade de comer, será que eu não vou enjoar? Será que eu não vou, né, ter... Quando eu falo do cardápio, então eu sempre penso assim, bom, primeira coisa, quando eu vou começar a pensar pela primeira vez no cardápio, né, a gente começa a pensar em o que eu quero efetivamente ter, né, com frequência nesse meu cardápio, né? Então, eu como proteína animal? Não, então tá. Então, proteína animal talvez seja meu direcionamento ali de prato principal, né? Aí, eu quero que tenha verduras sempre, eu quero que tenha legumes, eu quero que tenha carboidratos integrais ou não, né? Enfim, eu quero sem carboidrato, que eu estou fazendo uma dieta low carb, sei lá, enfim. É saber exatamente o que a gente quer, né? E e isso, inclusive, eu acho que assim, essa técnica de pensar em cardápio é algo que eu tenho trabalhado com os meus pacientes, assim, no sentido de conseguir executar uma dieta, né? Porque uma coisa é o plano alimentar, aquela dieta que a gente calcula do dia da pessoa, que tem as quantidades e tal. E outra é o cardápio, é o dia a dia, né? Porque ela tem que transformar aquela dieta num cardápio para poder executar, né? E aí, como é que a gente faz isso? Então, primeiro, ciente daquilo que eu quero que tenha, né? E aqui em casa, eu já uso desse princípio, assim, para começar aquela lista de compras, da lista de compras do mês, né? Ou pelo menos de 15 em 15 dias, normalmente a gente faz uma ida de mercado maior. E já pensando nessa coisa do planejamento da lista de compras também, né? Eu tenho feito foi uma coisa também que a gente teve que ir adaptando, assim, né? Você faz ali no planner. Eu também faço a lista de compras, normalmente no horário no dia que eu planejo o cardápio, né? Que é o meu, para mim é no domingo à noite, assim, que eu dou aquela olhada do cardápio para a semana. E aí eu já ali já sai a minha lista de compras de algumas coisas, né? Algumas coisas que eu tenho, o que eu tenho em casa, eu já olho o que eu tenho em casa e o que eu não tenho já vai para essa lista. Mas até então eu gostava de fazer a lista num aplicativo, tá? A lista de compras no aplicativo, porque eu pensava, ponho aqui,
Se o meu marido vai ao mercado, eu compartilho com ele, aquela coisa assim. Mas ele não curte muito a lista enviada a lista no celular, porque ele prefere ir ao mercado com uma lista de papel. Ele acha que o celular fica desligando, ali, apagando, e tem que ficar toda hora, né, mexendo novamente, então ele prefere o papel. E aí a gente acabou, e eu até, o planner de cardápio, eu não uso junto com o meu planner de papel, eu uso ele na geladeira, né? Eu uso aqueles de canetão, assim, de escrever, isso, de imã, e escreve ali e apaga. Então eu acabei utilizando, assim, uma lista de compras, que eu acho, assim, que isso é uma ideia também, né? Para quem tá aí nos ouvindo, assim, a lista de compras eu deixei de papel mesmo, um bloquinho ali na geladeira também, do lado do meu planner de cardápio, né? E aí, por outro lado, assim, ela começou a ficar mais interativa, sabe? Achei que isso foi uma vantagem dessa nossa lista de papel ali na geladeira. Porque aí, até então, assim, era tudo minha responsabilidade. Eu planejava esse cardápio, né? Por mais que eu saiba, assim, então, o que eu quero ter e o que eles também, mais ou menos, vão querer e gostam e a gente vai ter no cardápio, mas a lista de compra também era minha responsabilidade, né? E até um tempo atrás, assim, eu também fazia as compras, mas hoje, assim, a gente tem isso bem dividido, assim, né? O meu marido, a maior parte do tempo, ele vai no mercado e eu faço a feira. Então, é a nossa divisão de tarefas. E aí, a lista de compras ali na geladeira começou até as crianças participarem, né? Porque aí, eventualmente, a Isabela fala, acabou tal coisa, ou eu quero tal coisa. Então vai lá e anota na lista. E eles começaram a participar. E o Felipe também já, né, quando começa a escrever, vai lá e dá o jeito dele de anotar aquilo que quer, né? Ou que percebeu que está faltando. Porque o nível de comprometimento que eles têm com esse cardápio é outro, né? Isso, exatamente, exato. E até falando nisso, né, outra coisa para quem tem criança e a gente lida com a questão, né, às vezes das recusas, da seletividade alimentar, então assim, envolvê-los nesse planejamento de cardápio também é outra coisa muito bacana, né? Deixar eles darem alguns é aquela liberdade controlada, né? A gente dá as opções e eles escolhem entre as opções que a gente mais ou menos dá, Deixa né? eu dar um exemplo aqui de casa, então, só dessa questão da lista de compras, porque é legal a gente, né, dar vários exemplos para cada um tentar adaptar o que fica no seu contexto. Que fica melhor, Aqui em casa é o contrário. O meu marido, o Charles, detesta papel. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, só nós dois, porque o Vinícius tem 7 anos, ele não tem celular. E ali a gente, e o nosso grupo é compras, né? O nome do grupo. E aí, então, quando eu faço o planejamento do cardápio semanal, eu faço junto com o meu planejamento semanal todo, então normalmente é na sexta-noite, eu anoto o que eu planejei para as refeições nesse grupo do WhatsApp para o Charles ter, porque aqui em casa também é ele que faz as compras. Eu detesto supermercado, até gosto de feira, mas supermercado detesto. Então, aqui em casa também é o Charles que vai fazer as compras, então eu passo ali para o grupo do WhatsApp para ele ter isso no celular dele. Mas também rola esse esquema de todo mundo participar, assim. Porque o Vinícius sabe que a gente tem essa lista de compras. Ele sabe que não adianta ele pedir hoje uma coisa que não tem em casa, que a gente não vai sair para comprar, né? Ele sabe que a gente tem essa organização. Então ele fala, pai, acabou o bolinho de queijo, bota na lista, sabe? Então ele também interage nesse sentido, assim, que é legal. Apesar de ele não estar lá escrevendo, mas tem essa noção de organização, né, Fábio? De tem uma hora que a gente vai sair de participar. Isso, e a gente come o que tem hoje, né? Tem toda... Também a gente trabalha um pouco da seletividade nisso, assim, hoje é isso que tem para comer, né? Vi que a Dani tá falando ali que lá em casa tem uma reclamação, que é frango de novo, enfim. Dani, cardápio, planejamento de cardápio vale para isso também. Um dia frango, um dia ovo, um dia peixe. E também assim, ó, disso que ela tá comentando, né? Uma das coisas que eu comecei a fazer aqui e foi bem bacana, assim, é montar aquela lista de preparações que cada um gosta. As crianças gostam de participar disso, assim, sem pensar aí em saudável ou não, né? Mas assim, com aquela coisa assim, então de frango, como que você gosta de comer o frango? Que preparações de frango que você lembra que você gosta? Ele vai falar, sei lá, nuggets. Aí a gente dá um jeito de fazer uma receitinha de nuggets em casa, né? Ou então de achar alguém que prepare um nuggets mais caseiro, enfim, que venda, né, nesse formato para não ser aquele lá industrializado.
Mas eles vão falar, né? Eles vão falar, estrogonofe, nuggets, não sei o quê, frango assim, fritinho, assado, grelhado, enfim, vai surgir um monte de ideias, né? E isso eu costumo fazer para várias preparações, fazer o pessoal lembrar, assim, pensar, mas e com carne moída? O que você gosta de comer com carne moída? E com bifinho, como é que você gosta? E aí cada um vai fazendo as suas, né, dando as suas ideias, suas listas. Isso eu monto como uma lista mesmo de ideias, de receitas, de preparações, né? É, por tipo de. Eu faço por proteína, assim, né? Eu costumo fazer por tipo de proteína. Então eu tenho lá minhas tabelas, assim, que a gente vai anotando, né? E ali, quando eu vou montar o cardápio e a gente trabalha com essa ideia aí de cardápio base, assim, né? Então eu vou fazer o frango 2 vezes na semana, carne mais 2, e o peixe mais uma, e o final de semana é o que a gente resolveu inventar, mais ou menos isso, assim, né? Aí a gente busca lá naquela lista de ideias de preparações para a gente não ficar sempre fazendo ele do mesmo jeito, né? Porque uma Às vezes coisa a gente é você esquece, comer né? um. Na correria do dia a dia, tu acaba Isso, a gente fazendo o que tu esquece. lembra de primeira. Exatamente. E aí a gente às vezes acaba ficando repetitivo mesmo, fica tudo muito igual, muito parecido, né? Muito parecido. E até a gente enjoa, né? Então, assim, é Sim. legal ter essas listas para a gente poder ir tendo, realmente lembrando dessas ideias, né? Ela disse que ele detesta frango, que tem só 2 vezes por semana. Nem é tanto assim. Eu concordo, nem é tanto assim. Ah, tá. Então. Aí vai ter que colocar nos dias que com alguma outra coisa que ele goste bastante, para ele ficar com uma outra impressão aí E os tipos desse de dia do preparo, frango. né? Lembra, a Fábio É, comenta bastante a questão da textura, né? Às vezes um escondidinho é tão diferente de um grelhado, né? Tão diferente de algum com uma preparação com molho, né? Dá pra ir testando as texturas isso. diferentes, né? Um exemplo disso, né? A questão assim das crianças não aceitarem muito bem determinados alimentos, né? Então, sempre que a gente pensa em recusa alimentar, assim, a gente pensa que ele tem algum motivo para recusar aquele alimento, né? Outra fase de idade que eles estranham mesmo, né? Que tem muita coisa acontecendo de novidade no cérebro, e às vezes um alimento que comia até uma semana atrás ficou sem ver, eles já acham estranho, então é a neofobia. Mas tem os maiores que já sabem, que já entendem, não é neofobia, e é a questão de realmente de não gostar, de ter tido alguma experiência que não foi legal com aquele alimento, ou de ter outro alimento que gosta mais, então aquele ali ficou, né, ruim. Então, assim, isso é uma das coisas que aconteceu. E aí eu sempre falo, a gente tem que procurar trazer a criança para a zona de conforto dela. Ela vai comer aquilo que ela se sentir atraída, né? Aquilo que ela se sentir motivada a comer. Ela não vai comer só porque a gente está dizendo que é bom, que ela precisa e que, né? Então, assim, e aí acontece muito com o arroz integral, né? Arroz integral, assim, é bem comum a rejeição, até pra gente, né? Assim, adulto, foi acostumado a comer arroz parbolizado, branco e tal, às vezes tem que escolher entre um e outro, muitos de nós preferimos o arroz branco, né? Então eu uso a técnica de combinar esse arroz integral com outras coisas que sejam muito gostosas, que a criança goste muito, né? E aí, às vezes, é a ideia, assim, eu comecei aqui em casa quando foi para introduzir mais vezes o arroz integral, né? Porque eu ainda faço rodízio, não faço todo dia integral, faço rodízio entre parbolizado branco integral e outros tipos. Eu fazia o dia de cozinhar o feijão, que daí a gente gosta de comer assim arroz com feijão, né? O dia do feijão fresquinho é o dia do arroz integral, né? E aí, assim, aí tu acaba comendo porque pô, tem aquele feijão do jeito que a criança gosta e tal, então aí mistura, né? Ou aí outro dia eu usava aquele arroz integral para fazer um bolinho, e daí o bolinho era um bolinho de arroz mesmo, aquele bolinho, né? Que a gente não faz de mergulhar tanto no óleo, mas é um bolinho com cara de frito ali e tal. Então, e aí são coisinhas que a gente tem que ir entendendo, né? Assim, o que chama a atenção dessa criança, o que eles gostam mais, e aí e tentando colocar esses alimentos com uma cara que fique mais chamativa, mais agradável aí para o paladar deles, né? E tem uma questão da idade também, né, Fábio? Porque assim, o Luca, o filho da Tem. Dani, ele é um pouquinho mais novo que o Vinícius. E
O Vinícius, ele tem umas fases em que agora ele tá numa fase que ele não come tomate, assim, ele ama tomate. Ele já comeu, ele comia caixinhas de tomatinho cereja, sabe, de lanche, assim, Uhum. ele mandava pro colégio e tal. Agora não tá numa fase sem tomate. Eu, tipo, relaxo, porque eu sei que daqui a pouco volta a comer tomate, né? Ele Isso, tinha uma é. fase que ele comia arroz com feijão todo dia. No colégio, todo dia tinha arroz com feijão, todo dia ele comia arroz com feijão. Aí ele teve uma fase que ele enjoou, ele não queria mais comer feijão. Aí, esses Uhum. dias, ele chegou em casa dizendo que um amigo no futebol disse que comer feijão era muito bom, que tinha ferro e era bom pro futebol, e ele voltou a pedir feijão. Então, assim, também tá numa Uhum. idade que dá pra gente explicar um pouco mais, né? Sobre a importância dos E alimentos, e eles já vão entender um pouquinho disso também, assim, né? exato. É, cada faixa etária tem, né, tem alguma coisa assim, tem essas fases de recusa que a recusa é normal, né? E assim, é normal no sentido esperado que a criança vai fazer algum tipo de recusa alimentar, né? E tem muito disso da forma com que a gente conduz, né? Porque se a gente conduz às vezes com muita pressão, tentando forçar a criança a comer, né? Eu sempre falo que não é essa relação que a gente quer que a criança tenha com o alimento, né? Por outro lado, se a gente tirar completamente da vista dela porque ela recusou e não gosta mais, e a gente assumiu que ela não gosta mais e que ela não vai comer, e nunca mais oferecer, e não ter presente aqueles alimentos em casa, ela realmente vai deixar de comer, né? E aí a gente corre muito risco de entrar naquele ciclo da recusa alimentar, daqui a pouco desenvolver efetivamente uma seletividade alimentar, por motivos puramente comportamentais, porque não tinha nada de fisiológico ali, né, que fizesse aquela criança não conseguir comer, não tinha uma dificuldade alimentar, né? Tinha uma assim, não preferência por aquilo, ou um enjoou daquilo por um período e às vezes se estabelece um outro quadro. Mas é isso, tem que estar assim atento, porque esse movimento está sempre acontecendo, né? E acontece com a gente também. Se a gente parar para, né, para olhar, às vezes a gente vai em alguma coisa, né? Tá sempre consumindo e daqui a pouco a gente também dá uma enjoada e aí acaba, né, mudando um pouco o comportamento. É, tem a coisa das fases, né? Por outro lado, tem as coisas assim, de quando vem com uma novidade, né? Porque a criança, assim, que às vezes eles escutam alguma coisa ou passaram por alguma, né? E aí eles saem falando. Então, assim, aqui tem os dois lados, assim, porque tanto já teve questões de recusa por ouvir, por ver coisas de outras crianças recusando e não querer, né, por um período. Mas é muito comum também, o Felipe principalmente, né, que é mais novo, que tem 8 agora, que ele vem, assim, ele vê alguma coisa de... Outro dia ele veio com pimentões grelhados. Mãe, quero experimentar pimentões grelhados. Ouviu em algum lugar? E aí, a gente, daí eu fiz, né, e foi bem interessante, assim, porque eu já não tinha muito hábito de colocar pimentão nas coisas. Tinha uma ideia de que eles não gostavam, né, aquela coisa que a gente mesmo vai criando, assim. E porque talvez em algum momento não comer, e eu fui deixando de fazer, e aquilo saiu do meu Uhum. cardápio, assim. E depois, agora, recentemente, voltou em função do Felipe, que daí, depois que veio o pimentão grelhado, eu falei, agora eu tenho outras receitas com pimentão, então vou fazer frango xadrez, né? E fui inventando mais coisas com eles. Entrou lá naquela nossa lista de novas preparações, assim. Ô, Legal. Thalita, mas eu queria te perguntar ainda com essa questão aí de planejamento, né? E hoje tu faz o planejamento, então, das refeições almoço e janta e lanche, tu falou, né? O lanche escolar, o lanche dos Vinícius. Isso. E as outras refeições, assim, café da manhã e lanche de vocês, tem algum planejamento disso? Como que tu organiza aí na tua rotina? As outras refeições que sobram, café da manhã e lanche da tarde, não tem planejamento porque elas são basicamente fruta aqui em casa. Uhum. É um hábito da família, assim, né? Eu não tomo café da manhã, raramente eu tenho fome de manhã. O Charles, desde antes da gente casar, nunca tomou café da manhã. Ele às vezes toma um achocolatado. O Vinícius ainda toma fórmula de manhã. Mas às vezes sim, às vezes não. E basicamente é fruta, né? Uhum. O lanche da manhã é fruta. E aí eu tento variar sempre, assim. O Vinícius não curte levar fruta de lanche pro colégio.
Então eu garanto pelo menos 2 porções de fruta no café da manhã. Então Manhã, sempre tem, aham. sabe, 2 frutas diferentes no café da manhã dele. Café da manhã, assim, né? É um potão de fruta cortada que ele leva pro sofá e agora ele fica comendo aquilo ali enquanto Vai está ficar jogando bola, comendo. enquanto está brincando, e assim ele vai passar a manhã Uhum. beliscando as frutinhas, assim. E à tarde, o nosso lanche da tarde, eu e o Charles trabalhamos em casa, eu tomo café e aí a fruta que tiver ali na fruteira, a gente garante essa compra da semana de frutas bem variadas, justamente para a gente poder ir variando durante a semana. E aí para o colégio do Vinícius vai uma variação de carboidrato com a proteína ali, né? O Proteína. queijo, ou eu Aham. uso bastante os cortes fatiados de porco, que eu gosto muito, sabe? Lombo fatiado e tal. Então, Uhum. às vezes, ele leva sanduíche de lombo, ou às vezes a gente faz o pastel de queijo assado aqui em casa, que ele adora. Uhum. Ou vai, que ele gosta bastante, e às vezes eu mando aquelas rosquinhas de polvilho, sabe? Coisinhas assim, mais Sim. que ele curte, Isso. assim, mas porque eu já garanti a fruta, né, de manhã. Uhum. E às vezes ele come É, as então. frutas da noite ainda. Então, isso é uma das coisas assim que eu sempre falo na questão de planejamento, né? Que essa lista geralzona, assim, essa lista que contempla aquilo que a gente sabe que vai consumir, né? Nessas refeições, assim, então, saber também o que a gente mais ou menos vai querer comer de manhã. Por exemplo, eu gosto de comer cereal, iogurte, fruta, não, eu gosto de comer pão, eu gosto de comer café, tomar café, enfim, né? O que for aí o hábito ou enfim, a necessidade aí de cada um. Isso aí é muito importante a gente ter essa noção do que a gente vai querer fazer ao longo consumir, né, ao longo das semanas, do mês, porque isso para mim, é a base daquela primeira lista lá, né, a lista de mercado mesmo, a lista do mês ou do quinzenal, de acordo com a rotina de cada um. Só que isso é outra coisa, né, frequência aí de compras. Isso define muito do como vai ser esse planejamento, né? Então, aqui esse planejamento é quinzenal de mercado, mais ou menos, né? Às vezes acontece alguma ida extra, mas se não, um planejamento quinzenal de mercado. E aí, essas coisas de café da manhã e preparações do tipo, as farinhas que eu vou usar para fazer um bolinho, uma panqueca, um negócio, entra nesse planejamento dessa compra de mercado, né? E o semanal, que eu falo que o dia da feira na agenda, né? Que isso para mim faz toda a diferença. Ela tá lá no meu planner daí da semana mesmo. Eu acabo usando ainda uma agenda do Google, que eu jogo a coisa mais do horário ali, principal, né? E no planner eu detalho aquilo que eu efetivamente vou fazer dentro daquele horário. Por exemplo, né? Na agenda do Google tem lá o horário de consultório. Daí depois depois vou colocando exatamente o horário que é atendimento no consultório, o horário que é elaboração de cardápio de paciente que eu já atendi, enfim, daí eu vou ajustando no de papel. Mas lá eu ponho esse geral e essa questão de ter datas, é, ou pelo menos, né, de ter isso mais ou menos planejado, assim, de como é que a gente vai fazer ou quando que vai fazer essa parte de compra, né? Especialmente essa que é de perecíveis. Porque se, né, faltou fruta e verdura, não é aquela coisa assim que tu consegue ter com muito. Você não consegue armazenar por muito tempo. Então, esse planejamento de compras também é algo importante, assim, né? Tu chega a fazer a ter datas fixas, assim, para compras ou não? Ou é uma. Essa Como é que é parte esse planejamento? de essa parte de hortifruti aqui em casa, a gente não tem um dia fixo. A gente não tem Uhum, também para as compras do mês. Assim como tu, a gente faz compras de hortifruti, né? Legumes e verduras. E o resto das compras que a gente faz é em supermercado. E o supermercado tem sido numa base de a cada 15 a 20 dias. E uhum. frutas e legumes tem sido numa base de uma vez por semana, 10 dias. Eu uso bastante, Fábio, bastante mesmo para o hortifruti, o aplicativo do Direto no Campo. Porque, assim, Ah, nem então, sempre a gente legal. consegue esse tempo de sair, escolher. Uhum, E já foi até uma dica da Fran, uma amigona. Já faz mais de um ano, uhum. eu acho, que a gente está usando o aplicativo com bastante frequência, assim.
Eu falo porque as pessoas têm muito receio questão da escolha, né? Mas o aplicativo é bem legal, ele busca o direto no campo mais próximo da tua cidade, porque ele é um aplicativo geral, então a gente primeiro coloca o endereço, ele busca o mais próximo da tua casa e tal, para trazer as coisas mais frescas. Ele Uhum. atualiza sempre, porque não é sempre que tem os produtos, né? Todo dia e tal. Ele mostra o que, que tem de orgânico. E ele tem algumas opções, por exemplo, banana. Banana a gente consegue colocar se tu quer verde, mista ou madura. E aí nisso eu já faço Tá. uma organização, sabe? Algumas frutas eu já compro verde, tipo banana, pera, mamão. Eu já prefiro verde, porque daí eu já tenho. Uhum. E aí, sei lá, maçã, carambola, kiwi, eu peço maduro. Então já vou fazendo um Aham. esquema assim no próprio aplicativo. E quando precisa, eventualmente, né? Maçã é a fruta preferida do momento, assim. Vinícius come todos os dias maçã mais Uhum. alguma coisa. Então, se acabou a maçã, aí a gente tem uma fruteira perto de casa que dá para descer rapidinho ali, fazer essa comprinha de E última hora, assim. comprar. Aham. Mas é isso aí. A gente também, eu uso, tenho comprado orgânicos, que é uma cesta que eu não escolho, assim, né? Na verdade, eu escolho o tamanho da cesta e aquilo eu sei o que vem naquela semana. Mas o meu dia de buscar o orgânico é na quinta, e a feira que tem aqui pertinho é na quarta. Ah, Então que eu pena. faço o pedido na segunda-feira, daí eu já vejo ali na minha lista, né, o que, que eu vou pegar na quinta, e aí na quarta eu acabo comprando, porque o volume aqui de verdura e de fruta é muito grande, assim, então Uhum. nos orgânicos é mais assim, os verdes e aquilo que tem da época, né? Assim, que Sim. aí vai ter algumas coisas ali. Mas na nossa feirinha também é interessante assim que tem essa questão dos orgânicos. Não, eles não trazem produtos certificados orgânicos para a feira, mas tem produção própria, né, do pessoal que monta a feira aqui. Então, aí eles até colocam as plaquinhas que tem algumas coisas sempre que é o orgânico do nosso, é o orgânico deles lá, que eles produziram lá, né, nas terras deles, sem uso de pesticidas e tal. Então, sempre tem umas opções ali. Mas eu acho que isso é bem, assim, pode fazer uma grande diferença na organização aí do pessoal, né? Quem está querendo ainda se organizar nessa questão de cardápio, é realmente de planejar isso, planejar esse dia de comprar frutas e verduras, né? E eu até acho que isso não precisa ser assim tão especificado no cardápio, mais ou menos como tu falou, eu vejo, coloco legumes e vejo os legumes que tem, né? Eu também costumo assim colocar muita coisa na ideia de legumes, tipo salada. Salada eu não vou cada dia pensar o que vai ser, mas eu sei que todo dia vai ter o que tiver de folha ali. Tomatinho vai ser todo dia, cenourinha, quando é época de pepino, pepino, quando é época de outras coisas, que às vezes um rabanete, né? E aquela coisa assim que vai mudando de acordo com o que tem. Então, isso eu também não faço muito especificado. O que eu procuro olhar um pouco até nas tabelas de sazonalidade, assim, para ter aquela ideia do que é da época mesmo, né? Para usar um pouco mais, porque a gente sabe que, primeiro, que a gente não consegue comprar tudo orgânico, né? Mas aquilo que a gente consegue consumir da época tem uma probabilidade maior de ter menos pesticidas e tal. Então, eu acabo priorizando esses. E aí eu faço esse esqueminha das refeições principais ali, de almoço e jantar, de realmente de tentar utilizar ingredientes comuns de forma diferente, né? Então, assim, se tiver, como eu dei antes o exemplo ali da abóbora, se eu usar naquela semana abóbora, eu vou fazer em uma refeição, vai ter um purezinho de abóbora, na outra vai ter um escondidinho, que daí eu usei um purê, mas fiz um outro tipo de prato. Talvez em outro momento um creme, como uma sopa mesmo. E aí ficaram em 3 refeições que eu usei o mesmo ingrediente, né? E isso facilita muito também na hora de preparo, para quem prepara, né? Porque aí sim tu consegue preparar tudo de uma Tá. vez, é, e separar aquilo em 3 porções e depois só finalizar na hora, ou enfim, se você, né, trabalha com. E aí as proteínas também, nesse sentido, eu procuro utilizar, que eu falo que é essa técnica aí de cozinhar para o batalhão, né? Tipo, antes ia arroz todo dia que fosse consumir o arroz, né? Hoje eu cozinho umas 2 vezes na semana o arroz. Porque eu faço lá
um panelão e já distribuo aquilo em três potes que eu sei que dá para uma refeição. Então, eu vou usar aqueles três, quando aquilo ali acabar, eu faço outro. Às vezes, entre aquele ali, eu já programei um dia que não é arroz, que daí vai ter outras, né, outros complementos ali, acompanhamentos, na verdade. E essa é uma das outras dicas que eu acho que vale a pena, assim, nesse planejamento. A gente, né, pensar um pouquinho nisso, no quanto de tempo a gente tem, no que a gente vai querer cozinhar em casa, quais refeições vão ser feitas em casa, o que a gente vai comprar fora, vai comprar pronto, né? E às Eu vezes faço um até pouco para, disso. Desculpa, não, até para cumprir assim a ideia de uma tipo, dias dieta com mesmo, para temperos quem às também, vezes assim, está até sabe? fazendo algum tipo de controle. Dias que, sei lá, eu vou fazer algum refogado e eu vou cortar cebola, pimentão e alguma coisa assim, eu já corto e já separo também mais uns dois potinhos para refogar uma outra Uhum. coisa num outro dia, já deixo separado. E aqui em casa tem o famoso omelete, né? O que sobra de um Aham. dia é um omelete do dia seguinte e todo mundo adora omelete aqui em casa, então funciona super. Ótimo. Esse também é bom. Por aqui também sai bastante. Um refogadão de legumes, quebra os ovos no meio. Tem até uma receita lá no Instagram, aqui no Instagram, de omeletão, assim. Então, Thalita, olha só. Pensando um pouquinho, eu te recebi algumas perguntinhas, é, olhar aqui. E dentre as perguntas que eu recebi, tinha essa ideia aí de como variar cardápio, né? E planejar isso. Eu acho que a gente falou um pouco sobre essa questão que é no planejamento mesmo, né? Se a gente for no dia ter que pensar no que eu vou fazer de diferente ainda do que eu já fiz, é mais difícil. Então, assim, mais fácil você olhar para a tua semana em branco ali e pensar: segunda posso fazer isso, terça tal coisa, quarta quarta eu vou comer na rua, ou vou comprar tal coisa, de quem eu vou comprar, então ter uma listinha de fornecedores também pode ajudar, né? Ter essa lista de preparações que a gente gosta, que a gente. Eu acho que também é uma forma de ajudar a gente a variar esse cardápio, né? Teve uma outra pergunta que foi com relação a se poderia consumir se o cardápio de almoço e jantar poderia ser igual, né? E assim, mais para mim essa pergunta, né, no sentido de se é saudável, enfim, adequado, nutritivo, e não tem problema nenhum, né? A gente pensa assim, que a ideia é que o cardápio não seja monótono no sentido assim, todo dia eu acordo e como pão, café com leite e mamão, né? A ideia é que você mude, que um dia coma pão, que outro dia coma um cereal lá com iogurte, sei lá, coma só fruta, coma coisas diferentes, né? Porque a gente vai ter uma variedade maior de nutrientes. Mas não tem problema também se a gente tem uma refeição completa, nutritiva, a gente repetir ela, almoço e janta. Isso é tranquilo, pode ser feito. E uma coisa que a gente usa muito, assim, é usar a proteína, né? Que a gente que come a carne, assim, acaba que a proteína e a verdura é aquilo que mais se repete. A gente acaba sempre produzindo mais, uma quantidade maior, e às vezes até muda a preparação, mas usou a mesma proteína, né? E as verduras, Já dá então uma outra assim, cara. isso, que aqui, uma coisa que tem muita saída aqui em casa é assim, ó. O Felipe janta comida. Ele quer que guarde comida do almoço para ele, tipo marmita mesmo. Ele fala: "Mãe, eu sou marmiteiro, guarda marmita para mim". Eu, o Jean e a Isabela, a gente gosta da ideia de fazer uma crepioca, de ter uma coisinha mais cara de lanche, mas que tenha verdura e que tenha proteína e tal. Então, assim, né? Por exemplo, se no almoço teve um franguinho grelhado, de certeza de noite nós vamos fazer crepioca, vamos rechear com franguinho e salada, e o Felipe vai comer a marmita dele. Então, a gente já faz essa organização. E pode ser nessa linha também, né? Assim, justamente, às vezes montar um sanduíche, montar alguma outra, uma tortinha e aproveitar essas proteínas e legumes que estão refogados, mistura tudo. Hoje ainda, para o jantar, saiu aqui, que eu já deixei pronto antes, né, da gente conversar aqui, uma tortinha que era de frango,
Só que tinha sobrado legumes refogados, abobrinha, coisa que eu tinha feito de almoço, então já entrou o refogado no meio do recheio da torta também, né? Já aproveita. Então, eu acho que assim, das perguntas que eu tinha aqui, era mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa Tu eu dar tinha de mais exemplo alguma coisa que também tu aqui. quisesse que veio de A pergunta ou de. variação do omelete aqui em casa também é o saladão de atum, que é tipo uma janta básica. Eu gosto de jantar salada também nessa época agora de calor, é fresquinho, é bom, né? Então pega um atum e junto o que tem na geladeira, junto o que tiver de alface, de legume, de tomate, enfim, é a variação do raspal que tem na geladeira. Mas só mais um exemplo, né? Que eu acho que quando a gente tem mais exemplos, a gente vai guardando, assim, vai fazendo o nosso baú de lembranças, a listinha que a Fábio comentou lá e tal. Mas é isso, gente. Foi muito bacana estar aqui compartilhando as ideias. Pena que a Fábio não está me ouvindo agora no final. Mas eu vou continuar falando de organização, de planejamento e também tenho vontade de chamar a Fábio para falar, para a gente fazer uma outra live lá no Sou Melhora. Então, as perguntas que por acaso tenham ficado ou que vocês ainda queiram fazer, assim, durante a semana, pode mandar ou para mim ou para a Fábio. E aí a gente marca lá no Sou Melhora uma outra live para responder essas perguntas e falar um pouquinho mais sobre o assunto que rende, né? Se a gente quiser. Mas é isso. Obrigada, Fábio, pelo convite. Eu adorei estar aqui. E a gente continua a conversa, tá bom? Beijo. Tchau pra vocês. Fechar aqui a minha parte, não vi o que não consegui ouvir, né? O que a Thalita falou, mas queria falar assim, né, essa questão de planejamento, né? Eu vejo que pode sim ajudar muito a modificar aí a nossa rotina, né? Para melhor, trazer facilidade, porque tudo aquilo que a gente já, então, gastou um tempinho ali para planejar, a gente vai economizar um tempão que a gente gastaria planejando isso no dia a dia, né? E então, acho que vale muito a pena. Vale a pena também quando a gente precisa ou quer, né, executar realmente uma dieta, alguma restrição, alguma coisa que demande, né, assim, implantar, ter algumas regras aí no dia a dia, também pode ajudar muito a gente fazer esse planejamento de cardápio, né? E eu vejo que o passo a passo está aí. A gente primeiro ter essa clareza do que a gente quer que aconteça aí durante nossa semana, durante o nosso mês, né? E isso já vai, daí vai sair já algum planejamento, que é a nossa lista de compras, né? Pelo menos daquelas coisas principais que a gente vai comprar no volume maior. E depois o planejamento semanal, que eu acho que pode ser bem otimizado, né? Em vários sentidos, assim. O planejamento semanal pode otimizar tanto assim a questão de tempo, de preparo, né, de desperdício, de idas ao mercado, né, que é uma coisa que eu escuto bastante, quando as pessoas não planejam, às vezes está toda hora correndo atrás de comprar mais alguma coisa, porque, né, porque falta, porque a gente não sabia o que ia precisar, e aí acaba pensando em alguma coisa e vai faltar algum ingrediente. Então, assim, a gente só tem ganhos, né, nessa organização e em efetivamente tirar esse tempinho para fazer o plano, né, para fazer esse planejamento. Então, o que vocês precisarem aí, vão seguindo a gente aqui. A Thalita sempre dando várias dicas para a gente de planejamento e eu também, né, nessa questão de cardápio. Vocês vão nos acompanhando aqui. Se tiverem mais dúvidas, vão mandando que a gente vai respondendo aí também nas nossas novas publicações, tá? E obrigada por aceitar o convite, Thalita, né, por vir aqui conversar com a gente hoje. Obrigada ao pessoal que veio participar e ouvir a gente. E é isso. Valeu. Tá bom? Vamos encerrando então. Um beijo. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.